Bom, hoje a gente vai estudar aí essa parte de mudança de origem no plano, que é equivalente ao capítulo, a seção 15, né, do texto. Você pode olhar aí, está escrito mudança de origem, seção 15, e a gente vai relembrar o que isso aí é. Então, mudança de origem é simplesmente você pegar um sistema de coordenadas e mudar a origem. Então, vamos lembrar o que é um sistema de coordenadas no plano que a gente está considerando, que é dado por um ponto, que é a origem, em geral a gente chama de O, e uma base. E que a base são os vetores que geram os eixos, né? No sistema usual de coordenadas, a gente tem os vetorzinho I e o vetorzinho J, vetores I e J unitários, perpendiculares, né? De I para J no sentido positivo, e gera um sistema cartesiano XY aí que a gente conhece. E um outro exemplo, se você pegar um outro ponto e uma outra base. Aqui a gente está pegando a base VW, V então gera o eixo X', W gera o eixo Y', e aqui a gente está como exemplo olhando para o ponto ou para o vetor, né, que começa na origem e termina nele, 1, porque, bom, você pega 1 no eixo X', 1 no eixo Y', o V dá o tamanho unitário e a direção positiva, o sentido positivo do eixo X', o W tamanho unitário e sentido positivo do eixo Y' se encontram, né, esses eixos têm interseção na origem do sistema, no ponto Q. Então vamos ver o que acontece quando a gente fixar uma base, por exemplo, a base usual, a base canônica IJ, e considerar o sistema X' e Y', que é uma translação. Então isso aqui é uma translação do sistema usual, que a gente teve o desenho de branco aqui, por um vetor Q, digamos OK. Então, vou fazer o que acontece. O sistema ele vai estar aqui. Esse vai ser o primeiro eixo. E esse vai ser o segundo eixo. Digamos os eixos X' e Y', eles continuam para lá, para lá. E vamos pegar, por exemplo, vamos ver o que acontece com o ponto B, ou com o vetor OB. As coordenadas desse vetor no sistema branco, ele vai ter, no sistema usual, ele vai ter coordenadas, digamos, X e Y. E no sistema azul ele vai ter coordenadas, digamos, X' e Y'. Então a gente chama o OB, né, esse vetor, de X. E o QB, que é o vetor que começa em Q e termina em B, responsável pelas coordenadas do ponto B no sistema de origem em Q, né, porque a gente sabe que um vetor, ou as coordenadas de um ponto, você tem que projetar no sistema de eixos. Então isso aqui dá o vetor QB, são as coordenadas do sistema do ponto B ou do vetor QB no sistema novo, X', Y', a gente chama de X'. E a gente vê que desse desenho aí, o X', que é o QB, né, ele é X menos o OK, o OB menos o OK, ou simplesmente a gente fala que o X', vetor X' é vetor X menos vetor OK, e Q e o vetor OK coincidem em coordenadas, ou ainda X', Y' igual a XY menos HK, onde H e K são as coordenadas do ponto Q. Então, esse aqui é o H, medido no sistema branco, e esse aqui é o K, então um número negativo nesse caso, né? Medido no sistema branco também, a coordenada Y do ponto Q, da nova origem. Então é simplesmente isso. Ó. Essa aqui é a relação de mudança de origem. A gente tinha uma relação de mudança de base, né, que era x igual a X', onde A aí aqui a gente fixava a origem, e A era a matriz cujas colunas eram os vetores da nova base, né, V e W, por exemplo. E aqui a gente tem uma relação de mudança de origem. X' igual a X menos Q. Então, exemplos, olha só. Suponha que B seja um ponto do plano, tal que nas coordenadas usuais, as coordenadas de B, né, é representado pela matriz menos 7, 3. Coordenadas usuais, então, eu chamei origem usual, O e IJ, base canônica. E seja Q um ponto de coordenadas H e K, uma nova origem. Quer dizer,
A origem de um novo sistema de coordenadas, a gente vai manter a mesma base, tá? Olha só. Suponha que as coordenadas do ponto B no sistema dado pela origem Q e pela base IJ, né? A mesma base, então, base canônica, uma situação parecida com essa daqui, né? Os eixos são paralelos, apontam para o mesmo sentido, a unidade de medida é igual. Então, suponha que o ponto B tenha coordenadas agora no novo sistema, né, com origem em Q, 4 menos 5. Quem é o ponto Q? Ora, basta a gente usar aquela relação de mudança de coordenadas lá, né? Então, a gente tinha solução disso daqui, né? B, a gente sabe que B nas coordenadas usuais é menos 7 e 3. Eles estão fazendo o papel do xy, né? Que é o vetor x daquela relação. E o ponto B com origem em Q, as coordenadas para um ponto 4 menos 5, estão fazendo o papel de x' e y', ou seja, do vetor x'. E a gente sabe que a relação é x' igual a x menos q. Ou seja, nesse caso, a gente pode usar que o ponto Q são as coordenadas de x', não, de x, porque eu passo o Q para lá, menos as coordenadas de x'. De fato, né? Olha só, a gente vinha aqui num desenho, o OQ, ele é x menos x', né? Soma vetorial aí nos diz isso. Então, basta pegar x menos 7, 3, x', 4 menos 5. Isso daqui é menos 7 menos 4, menos 11. 3 mais 5, 8. Então, você tem alguma coisa como, por exemplo, você marca o menos 11 aqui, marca o 8 aqui. Você tem o ponto Q aqui. E você vai ter um sistema de eixos x', y', né? Exatamente com a mesma base que o sistema usual tinha. Pega agora um outro exemplo. Considera a reta R 3y dada pela equação 3x menos y igual a 1 no sistema usual dado pela origem O e pela base canônica IJ. Determine todos os pontos Q que distam 5 da origem e tais que a equação de R no sistema de origem Q e mesma base IJ seja 3x menos y igual a 0. Então, eu acho que, como sempre, né, a melhor solução aqui, melhor pensamento aqui é fazer um desenho. Então, a gente começa com o sistema xy. A reta 3x menos y igual a 1. Se x igual a 0, y é igual a menos 1, então lá, passa pelo menos 1 aqui. Se y igual a 0, x igual a 1/3, então ela passa pelo ponto 1/3 aqui. E essa reta amarela? De coordenadas 3, de equação 3x menos y igual a 1. E olha só, a gente quer os pontos Q que distem 5 da origem e tais que a equação de R no sistema Q seja 3x menos y igual a 0. O que isso me diz? Vamos colocar, na verdade, 3x' menos y' igual a 0. Porque o sistema com origem Q, então, como sempre, a gente vai estar supondo que tenha coordenadas x', y'. Bom, se a equação é 3x' menos y' igual a 0, significa que a origem pertence. Então, o Q tem que estar na reta. Né? Então, por exemplo, você pode pensar que o sistema Q, a origem Q, pode estar na reta. Né?
e ele dista 5 da origem. Ele tem que estar na reta porque quando ela vai da origem a um sistema x', y', tal que a equação da reta nesse sistema seja 3x' menos y' igual a zero. Ou seja, a reta amarela tem que passar pela origem do novo sistema de coordenadas, pelo ponto Q. Então você pega, se você considerar o círculo de raio 5, que são todos os pontos que distam 5 da origem, e considerar as interseções dele com a reta amarela, você vai ver que este Q e este Q satisfazem o requerido. Aí você vai estudar então a equação. Bom, a interseção da reta. Agora eu quero calcular os Q, certo? A interseção da reta 3x menos y igual a 1 com uma equação quadrática, que é a equação do círculo de raio 5 e centro na origem, x² mais y² igual a 25. Então, você pode resolver esse sistema aí, né? Y igual a 3. Talvez eu não faça completo, mas vocês podem completar. 3x menos 1. Então, substituindo na segunda, vai ficar com x² mais 3x menos 1 ao quadrado, né? Que vai dar 9x² menos 6x mais 1 igual a 25. Você tem então 10x² menos 6x menos 24 igual a 0. Pela nossa... Podia não ter solução esse sistema, né? Por exemplo, se a reta R estivesse suficientemente longe da origem para não encontrar o círculo de raio 5. Mas no nosso caso, a gente sabe que tem, né? Porque ela passa pelo ponto menos 1 aqui, pelo 1/3 aqui. Então, com certeza, essa equação aqui vai ter duas soluções em x. Para cada... Uma vai estar aqui, outra vai estar aqui. E aí, para cada uma delas, você acha o y correspondente. Um vai estar aqui, outro vai estar aqui. Perdão. Um vai estar aqui, né? Não é na circunferência, o outro vai estar aqui. Então, a gente consegue descobrir os dois pontos que precisam, que são os pontos Q requeridos. Olha só, o outro exemplo, o vértice da parábola. Isso aqui é uma parábola, né? A gente pode escrever essa parábola aqui como x igual a y² menos 4y mais 7. Passando o y² mais 4, menos y² mais 4y menos 7 para o outro lado. Então, uma função x como função de y. Então, é uma parábola, digamos que o eixo, né, o eixo de simetria dessa parábola é paralelo ao eixo x. Porque você pode refletir no eixo x, trocar de sinal, refletir no eixo paralelo ao eixo x. Como é que você pode enxergar essa equação? É completamento de quadrados aqui, né? Você enxerga isso daqui assim, ó. Você y² menos 4y. O que você coloca aqui para que esse trinômio seja quadrado perfeito? Y menos alguém ao quadrado. Mais 7. Bom, aqui fica... A gente sabe que a gente quer comparar, né? A gente quer somar uma constante aqui, de modo que isso aqui fique y menos k ao quadrado mais 7. E para não alterar, a gente também tira k ao quadrado, porque eu tenho que somar k ao quadrado e tirar k ao quadrado, porque senão altera a equação. E aqui então fica mais 7 menos k ao quadrado. Observe. Esse trinômio quadrado perfeito aqui, né, ele é y² menos 2k vezes y mais k ao quadrado. Eu comparo com a parte quadrática que eu já tinha, né? Essa comparação me dá que menos 4y é menos 2ky para todo y. Se vale para todo y, vale para algum maior que zero ou menor que zero. Diferente de zero, a gente corta e fica k igual a 2, né? Então, k ao quadrado é 8 e a equação vai ficar o seguinte, então. Esta equação aqui, ela fica x é igual a y menos 2, k é 2, ao quadrado, mais
7 menos 8. Então fica menos 1. Menos 1 igual a 0. Ou x mais 1 igual a y menos 2 ao quadrado. Se você faz uma mudança de coordenadas e substitui, né, você chama x' de x mais 1 e y' de y menos 2, você tem uma equação da forma x' igual a y' ao quadrado. Eu vou apagar isso aqui para a gente poder continuar trabalhando aqui, depois a gente volta. X igual a y' ao quadrado. Bom, essa parábola é muito simples de desenhar num sistema x' y', tá certo? X' y', x' igual a y' ao quadrado é a curva tradicional, a parábola tradicional que a gente conhece. Agora, onde está esse x' y'? O x' é x mais 1, né? Se o x' é x mais 1, y' igual a y menos 2, a gente sabe que x' é igual a x menos q. Então, essas aqui são as coordenadas do ponto Q, que é a origem desse sistema de coordenadas aqui, que é o vértice da parábola que eu estou querendo descobrir. Ele é simplesmente, então, veja, o H é menos 1 e o K é 2. Talvez esse K aqui pudesse ser trocado por uma outra letra, para não confundir com aquele K lá, né? Bom, vai ser o mesmo K, na verdade. Deixa lá, então. Então, H é menos 1, K é 2. Significa que esse ponto Q está na coordenada menos 1, 2 do sistema XY. O sistema XY, então, eu vou desenhar de amarelo. Ele está na coordenada menos 1, 2. Ele está 2 no Y e menos 1 no X. Então, tipo... o menos 1 está aqui. E o 2 do sistema amarelo está aqui. Eu não precisava desenhar isso, mas eu precisava só saber onde estava o Q, que é o vértice da parábola que eu estava calculando. Então, o vértice da parábola fica no ponto de coordenadas menos 1, 2. Muito bem. O outro exemplo que a gente estava olhando é exatamente o exercício... Bom, tudo isso aqui eu já... Bom, tem exemplos aqui no texto também no PDF. Vamos pegar esse exercício 15.1.2 aí, ó, que é o 4x² menos 3y² mais 8x mais 12y menos 8 igual a 0. Para fazer a mudança de origem e para esboçar o gráfico da solução. Então, vamos pegar o outro exemplo aqui, é o exemplo 3, é o exercício 15.1.2, que é 4x² menos... Estou escrevendo, deixa eu ver se eu estou... Apaguei agora o texto. Apaguei não, escondi o texto, então, mas não tem importância. 4x² menos 3y², esse erro aí dá para encarar. Mais 8x mais 12y menos 8 igual a 0. Bom, qual que é a ideia aí? Então, a ideia é fazer completamento de quadrados, né, para achar uma equação que seja puramente quadrática. A ideia, então, do mesmo jeito que a gente queria quando a gente fazia mudança de base para, digamos assim, eliminar o termo coeficiente do x vezes y da equação, aqui a gente quer eliminar essa parte que é linear. A gente quer deixá-la puramente quadrática. Então, isso aqui a gente pode fazer o seguinte, olha só. Isso é 4 que multiplica x ao quadrado. Então, eu estou colocando tudo que tem x em evidência, 4 em evidência, fatorando os múltiplos de x aí, ou x ao quadrado. Aqui aparece 2x menos 3 que multiplica y² menos 4y, certo? Porque menos 3 vezes menos 4y dá 12y, igual a 8.
Isso aqui, então, eu quero somar, eu quero multiplicar, eu quero achar o x² mais 2x mais h ao quadrado, né? Menos 3y² menos 4y mais k ao quadrado. Eu quero somar constantes desse lado, para que isso aqui vire trinômio quadrado perfeito. E para não alterar, eu tenho que somar. Bom, o 8 tinha, eu tenho que somar. Bom, eu somei o h ao quadrado dentro do parênteses, então do outro lado eu tenho que colocar 4h ao quadrado menos 3k ao quadrado. Porque eu somei menos 3k ao quadrado aqui desse lado também. Eu quero comparar isso aqui com x menos h ao quadrado, e aqui sai de cara, né? Que o h, nesse caso, o h é 1, certo? Menos 1. Porque se o h for menos 1, isso aqui vai ficar x mais 1 ao quadrado, então o h ao quadrado vai ser 1. E aqui fica y ao quadrado, eu quero comparar isso com y menos k ao quadrado, isso aqui é y ao quadrado menos 2k vezes y mais k ao quadrado, então o menos 4y é igual a menos 2ky, para todo y, portanto k igual a 2. Então h ao quadrado, então k ao quadrado é 4. Então voltando na equação, você tem, você vai ficar com 4 x mais 1 ao quadrado menos 3 que multiplica y menos 2 ao quadrado igual a, agora veja, 8 mais 4k ao quadrado, o h ao quadrado é 1, 4h ao quadrado, menos 3k ao quadrado, k ao quadrado é 4, menos 12. Então, esta equação ficou 4, eu vou chamar agora de x' ao quadrado, o x mais 1, menos 3y' ao quadrado, é igual a zero. Ou seja, isso aqui, essa equação, ela pode ser fatorada 2x' menos raiz de 3y', 2x', uma diferença de quadrados, né? Mais raiz de 3y' igual a zero. Se um produto é zero, um dos dois é zero, então ou 2x menos 3y' igual a zero, ou a equação de uma reta, 2x mais 3y' igual a zero, que é a equação de outra reta. Essa reta, se a gente pensar o vetor normal dela, vamos só desenhar onde está isso aqui. É 2 raiz de 3, então digamos que o 2 está por aqui, o raiz de 3 é 1,70 e poucos, né? Então, se o vetor normal desta curva, desta linha, é esse aqui, ela passa pela origem. Esse aqui é o sistema x', y'. A reta é essa aqui. 2x' menos raiz de 3y' igual a zero. E a perpendicular a ela não ficou muito bom para desenhar isso daí, não. Mas ela vai ser mais ou menos, deixa eu ver. Tem que desenhar o outro vetor normal, vai ser 2. Perdão. Vamos fazer de novo esse desenho aí que não tá bom, não. Vamos fazer de novo esse desenho que não tá bom, não. Fazer maior. Então, o sistema x', y' está aqui. Você tem 1, 2, 1. Aqui está o 2. Então, aqui está o raiz de 3. Quando você pega este vetor normal, 2 raiz de 3, você está pegando o vetor normal desta linha. Então,
a reta aqui. É 2x' mais raiz de 3, y' igual a zero. Esse aqui é o eixo x', esse aqui é o eixo y'. E a outra reta, ela está... o vetor normal dela é 2 menos raiz de 3. Então, 2 menos raiz de 3, vetor normal. Aqui. Então, ela é uma reta. Dois x' menos raiz de 3 y' igual a zero. A observação que eu quero fazer é o seguinte, ó, suponha que a equação, a constante da equação fosse modificada. Ela era 8, né? Esse 8 veio para cá, esse 8 veio para cá. Então vamos identificar onde estão esses 8 aí. E depois esse 8 veio para cá. Observe, vamos supor que isso aqui então não fosse 8, tá? Se eu trocasse o 8 por 9, o que acontecia aqui é que eu ia trocar o 0 por 1, né? E a equação então ia ficar 4x' ao quadrado menos 3y' ao quadrado igual a 1. E aí é uma hipérbole, né? A forma normal de uma hipérbole. Você considera isso aqui como x ao quadrado dividido por 1/2 ao quadrado menos y ao quadrado dividido por 1 sobre raiz de 3 ao quadrado. 1 sobre raiz de 3 ao quadrado, o inverso dele é 3, né? Então, 1 sobre raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, só estou escrevendo 3 de uma outra maneira. E aqui só estou escrevendo 4 de uma outra maneira. Igual a 1. Significa que quando o x' igual a 0, y' não... então, essa hipérbole não cruza o eixo y', porque se x' igual a 0, dá uma equação impossível, né? Aqui você tem um quadrado de um número, então ele é um número negativo, e aqui você tem igual a 1, então nunca vai acontecer. E se o y' igual a 0, ela cruza o x', então, nos pontos mais ou menos meio. Então você pode entender que essa hipérbole cruza o eixo x' aqui no ponto meio, ou menos meio, e que as retas amarelas que a gente calculou anteriormente são as assíntotas desta hipérbole. Então, isso aqui confere até uma regrinha para calcular a hipérbole. As assíntotas da hipérbole. Troca a constante por zero e fatora a equação. É o que você vai ter lá. É um cálculo da hipérbole. Isso aí também é fácil de ver, é fácil de justificar, mas serve para a gente dar exemplo aí. Bom, então daqui a pouco eu vou gravar, mas o próximo passo é a seção 16 aí, que é a junção geral do que a gente já fez, né? Então, beleza.